Ei pessoal, sou o professor Gilberto Xavier. Neste segundo tópico da unidade 2, iremos tratar do gênero textual resumo, seu uso na vida acadêmica, suas características, seu funcionamento, sua aplicação e elaboração. Primeiramente, vejamos dois textos aqui na tela. Aqui temos o cartaz de um filme, Bacurau. Ao lado, o seguinte texto. Os moradores de um pequeno povoado do sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. Vejamos o seguinte texto. Um escritor decadente enfrenta uma crise financeira e afetiva enquanto o Rio de Janeiro colapsa à sua volta. Tragicomédia urgente, o novo romance de Chico Buarque é a primeira obra literária de vulto a encarar o Brasil do agora. Há alguns pontos de contato entre Chico Buarque e o protagonista de Essa Gente, seu primeiro livro após a consagração do Prêmio Camões. Ao seu melhor estilo, Chico Buarque borra as fronteiras entre vida, imaginação, sonho e delírio e constrói uma narrativa engenhosa, em cujas entrelinhas se descortinam as contradições de um país fraturado. Bom, como vimos aqui, resumos de filmes, livros, capítulos de novela televisiva, publicados em sites, blogs e periódicos, como jornais, revistas, tanto impressos ou eletrônicos, têm como objetivo fornecer informações sucintas sobre os conteúdos desses produtos, com a intenção de gerar interesse em assistir a um determinado filme ou manter-se ligado na trama de uma determinada telenovela, por exemplo. Por vezes, além de trazer uma sinopse da obra, esses resumos também apresentam juízos de valor sobre o objeto em foco, como é o caso do texto sobre o novo livro de Chico Buarque, como vimos nesse slide aqui. Vejamos mais um exemplo. Alunos dos cursos de graduação e pós-graduação demonstram profundas dificuldades para escreverem os artigos solicitados pelos seus professores. Mesmo alguns professores, em vista desse tipo de problema, mantêm uma certa distância da comunicação da ciência que produzem. Por tais razões, este estudo pretende instrumentalizar minimamente um leitor interessado em escrever um artigo acadêmico científico, mediante uma caracterização simples e breve desse gênero textual. Revisam-se os estudos já concretizados por Mota Roth, de 2009, Felten Luiz e Nunes, 2000, e materiais elaborados pela articulista deste texto em cursos sobre escrita acadêmica. As seções e os procedimentos básicos da escrita do gênero em foco são enumerados e caracterizados brevemente, para resultar num roteiro simples de auxílio à ação de escrever o artigo acadêmico científico. Palavra-chave, gênero textual, artigo acadêmico científico, roteiro simples para escrita. Com objetivos bem distintos dos dois anteriores, o resumo apresentado nesse slide é um tipo de resumo que precede um artigo científico. Tipo de texto que vocês irão ter contato constantemente ao longo do percurso acadêmico. Um artigo científico é um trabalho que apresenta resultados sucintos de uma pesquisa realizada, de acordo com o método científico aceito por uma comunidade de pesquisadores. Esse tipo de resumo deve apresentar uma versão precisa, sintética e seletiva do texto do documento, destacando os elementos de maior importância. Deve evidenciar os principais objetivos, métodos empregados, resultados e conclusões, permitindo ao leitor decidir sobre a conveniência da leitura do texto na íntegra. Resumo, portanto, é uma exposição sintetizada que contempla as características básicas de um acontecimento, filme ou livro, por exemplo, com a finalidade de transmitir a ideia geral desse acontecimento, filme, livro, etc. Enfim, num resumo, os principais pontos de uma exposição textual são apresentados de forma sucinta, mas vamos tratar aqui de um resumo acadêmico. Quais são os objetivos desse tipo de resumo? Mostrar a sua compreensão de um dado texto para o seu professor, que irá avaliar a sua capacidade de apreensão das ideias mais importantes, relevantes do texto lido. Servir como instrumento de estudo dos diversos textos literários, filosóficos, teóricos e científicos que você irá ler ao longo do seu percurso acadêmico. Mas como elaborar essa modalidade de resumo?